Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu gostaria de fazer um breve comentário hoje a respeito do bizarro, da bizarrice e de atitudes bizarras que acontecem no comportamento do ser humano, independentemente do ser humano ser um cidadão latino, sul-americano, brasileiro como eu, ou um cidadão estrangeiro, quer seja de ascendência da escandinava, quer seja de descendência germânica, quer seja de descendência grega, arábica, israelita ou de qualquer outra raça humana, biologicamente dizendo. Há muitos erros no pensamento, eu digo, de muitos brasileiros que vivem neste país. Tem muitos brasileiros que imaginam que o estrangeiro é o melhor, o país estrangeiro é melhor. Eu mesmo já pensei muitas vezes nisso e não é melhor. Uma das raças melhores a nível de calor humano e de receptividade, de guarida, de afeto e carinho, somos nós brasileiros. E os próprios gringos de várias nações já chegaram a testemunhar essa verdade que eu estou falando aqui para ti. Antigamente, algumas décadas atrás, quando um brasileiro ia para o Japão, quando ele entrava dentro lá de uma loja para fazer uma determinada compra, já havia uma sirene comunicando em língua japonesa que estava entrando um brasileiro na loja. Que é só para vocês todos terem uma ideia que até hoje, daquelas décadas para cá, o brasileiro nunca deixou de ser mal visto lá no exterior, como se nós fôssemos a pior raça humana que existe sobre a face da terra. E isso é um tamanho preconceito, isso é xenofobia. E hoje o Japão tá na merda. O Japão é um país que tem moradores de rua, tem muitas pessoas na miséria e na pobreza. Até na Escandinávia, que há bem anos atrás não havia presidiário nas cadeias de Estocolmo, na Suécia, e a Suécia hoje é um país que sofre de uma psicose, de uma doença psicótica chamada Síndrome de Estocolmo. São pessoas que são raptadas e acham que ela tem que fazer todos os gostos daquele seu sequestrador e acaba se familiarizando com ele, e isso acabou se tornando uma doença. Hoje, a Suécia atualmente não tem policiamento nas ruas. Você anda por qualquer local, em muitos locais da Suécia não tem policiamento nas ruas. E a Suécia, a Escandinávia em si, a Dinamarca, a Suécia, principalmente, está cheia de gringos. São negros africanos, são arábicos da Arábia, são gente do Oriente Médio. Então toda essa cambada, toda essa raça de gente vai para lá para tentar uma vida melhor ou para fugir da dureza que é em seus países. E de fato a Escandinávia, que inclui 4 países, Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia. E ainda tem a Islândia mais em cima. Desses 4 países da Escandinávia, Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia, o único desses 4 países da Europa nórdica que fala um idioma oficial é a Finlândia. A Finlândia tem um idioma oficializado globalmente que lembra um pouco a língua húngara, que não tem nada a ver com a Escandinávia. A língua finlandesa, ela é bem bastante parecida com a língua húngara, porque o húngaro é um idioma que não é parecido com quase nenhum idioma do mundo europeu, mas ele tem uma pequena aparência com a língua finlandesa.
a Suécia, a Noruega e a Finlândia, tirando a Finlândia fora, tá? É bom vocês lembrar disso. A Suécia, a Noruega e a Dinamarca, esses 3 países, tirando a Finlândia fora, esses 3 não falam idioma oficial. O dinamarquês, o norueguês e o sueco não são idiomas oficiais, são dialetos. Tanto é que esses 3 dialetos são bem parecidos, mas um sueco entende o norueguês, um norueguês entende um sueco, um dinamarquês entende o norueguês, um norueguês entende o dinamarquês entende o sueco e o sueco entende o dinamarquês. Vocês estão entendendo que são 3 dialetos bastante parecidos, tal como o francês, o italiano, o espanhol e o nosso português do Brasil. E é a realidade desses países. Nem a Escandinávia a gente tem mais sossego, as pessoas de lá. Muitos estrangeiros, muitos gringos, gente, até inglês britânico tá deixando a Grã-Bretanha, o Reino Unido, para vir viver no Brasil. Que nem o caso daquele alemãozinho lá. O alemãozinho não, a gente fala que é alemãozinho, porque o cara é branco, louro, de olhos azuis, ele é inglês, britânico. Ele veio para cá, pro Brasil, e se casou com uma mulher brasileira nordestina, pernambucana. Fora ele, outras mulheres gringas da Rússia, de um modo particular, tem muita mulher russa, homem russo no Brasil. Se não obstante os poloneses, húngaros e outros europeus do leste europeu, da Europa Central, muitos deles têm história, gente. Tem história já enraizada no Brasil, desde a época que o Brasil era império na mão da nossa imperatriz Leopoldina, na época antiga. Então, isso é uma tolice tamanha, as atitudes bizarras que a gente vê por aí, como as pessoas têm uma péssima visão do brasileiro, e recentemente, não faz muitos anos, houve um crime bárbaro na Espanha, fora outros crimes bárbaros que aconteceu em outros países da Europa, que muitos brasileiros não sabem, fora os crimes horripilantes que acontecem nos Estados Unidos, que não é novidade para brasileiro nenhum. Então essa raça de gente escrota não tem nenhuma boa moral para falar da nossa raça, da nossa etnia brasileira. Este espanhol, para você ter uma ideia, ele assassinou a própria mãe. E diante do júri ele disse que matou a própria mãe porque ela incomodava, atrapalhava a vida dele. Além dele ter assassinado a mãe por asfixia dentro do seu próprio apartamento, ele teve que pagar uma fiança de 60 mil euros para o seu irmão pelos danos e sofrimentos que a mãe deles padeceu. Entendeste? E este cara pegou só 15 anos de prisão, esse monstro canibal. Além de matar a própria mãe, ele esquartejou o corpo da mãe e ainda dividiu as partes carnais, canibalística, com o seu próprio cão de estimação, que era da própria casa da mãe. Aí vai fazer laudos psiquiátricos para saber, e chegaram à conclusão, através dos laudos médicos, que ele não sofreu nenhum surto psicótico, ele era rebelde, ele é um retardado mental, do meu ponto de vista, para fazer uma coisa dessa. E encarar esse crime bárbaro, esse crime cruel e brutal, com uma naturalidade tamanha, como se aquilo fosse normal, matar um ser humano e ainda pior, a própria mãe, e comer as partes do corpo da mãe dele, que era idosa, né? De uma certa idade ainda. E aí eu fiquei me perguntando, até mandei um comentário para a pessoa, para o jornalista, e disse, isso faz anos que aconteceu lá na Europa. Eu peguei e disse para ele assim, sabe o que eu falei para ele? Eu falei assim para ele: se esse desgraçado tivesse cometido esse crime hediondo aqui no Brasil, certamente, ele ia ser assassinado dentro da cadeia mesmo. Ou então os presidiários iam fazer dele uma prostituta.
né? Ia fuder com ele bem legal para ele aprender como que é que se trata uma mãe. E muitos brasileiros ainda falam mal desta nação corrupta, pecaminosa, hipócrita, com um governo de merda, né? E cheio de memes sobre o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como que pode uma nação eleger para presidente um ex-presidiário? Como que a gente vai entender a nossa raça brasileira? É a pior do mundo, mesmo com todas essas podridões, que é muita podridão. Mas não é a pior raça do mundo, gente. Tem muitas pessoas por aí, muitos gringos, que são piores do que os animais selvagens. Nós temos que pedir muito a Deus a misericórdia e o consolo divino, porque não é todo ser humano que tem fé em Deus. Até os próprios pseudos cristãos que há no mundo inteiro falam de Deus, mas não tem Deus consigo. Não tem nenhuma experiência espiritual, tampouco sobrenatural. E eu sou um cara feliz e contente, porque já tive muitas experiências sobrenaturais. Não posso falar o que eu já tive, Deus sabe, mas eu sou um cara agraciado de Deus. Eu sou feliz com toda essa podridão que acontece no nosso país e que a gente tem notícia desse mundo de merda, com perdão da palavra, hashtag mundo de merda. Eu ainda tenho vontade de viver e de ser feliz e de acreditar sempre no amor e na misericórdia de Deus, e também acreditar no amor de uma mulher virtuosa. Aquele cara que está esperando essa mulher virtuosa, certamente ele vai encontrar e Deus vai dar para ele. Mas a gente nunca pode, confundir uma mulher virtuosa como uma mulher prostituta. Ou seja, o cara que fez tudo aquilo lá no mundão com uma prostituta, ele não vai poder fazer com a sua esposa entre quatro paredes, porque ela não é uma prostituta, ela é uma mulher de Deus. De modo que marca desse jeito, certo? Porque a moda é desse jeito. Não cesso de dizer, o diabo está se usando de muitas pessoas, da boca de muitas pessoas, para dizer que Jesus não existe, que o inferno não existe, que o céu não existe, que Deus não existe. Ateus, miseráveis e céticos. Mesmo assim, eu entrego toda essa cambada, todos esses pobres pecadores, miseráveis, na mão de Deus, para que Deus tenha misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus abençoe a todos que deram crédito a este meu podcast. E se quiser deixar o like aqui, pode deixar. Se não quiser deixar também, amém. Deus te abençoe do mesmo jeito, a régua.